Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e tem 9, a lei de amor, primeiro e segundo parágrafos. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misântropos, que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora cumprido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana.
Fenelon. Para os comentários da noite, nós passamos a palavra a Eunice Berdu. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Divaldo Pereira Franco nos conta a seguinte lenda. Viviam em Israel, Jerusalém, dois grandes sábios profetas. O nome de um deles era Shammai e do outro Eleu. Certo dia, um jovem foi até Shammai e disse: Mestre, gostaria que o senhor me ensinasse toda a Bíblia no tempo em que eu possa ficar de pé, em um só pé. Se o senhor conseguir, vou seguir a sua doutrina. O mestre olha para o jovem e diz: isto é impossível. O jovem, aborrecido, se afasta e vai à procura do outro sábio, Eleu. Quando o encontra, lhe faz a mesma proposta. Mestre, gostaria que o senhor me ensinasse toda a Bíblia no tempo em que eu possa ficar de pé, em um só pé. Se o senhor conseguir, vou seguir a sua doutrina. O mestre olha para o jovem e diz: toma postura. O jovem levanta uma perna e ele diz: ame. Silencia. O jovem, surpreso, pergunta: mas apenas isto? Sim, apenas isto. Ame. O jovem pergunta novamente: mestre, e o resto que se encontra na Bíblia? O que se encontra na Bíblia é a explicação disso. Quem ama não precisa mais do resto, mas quem não ama precisa de tudo para aprender a amar. Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos e acentuou haver um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Hoje, a psicologia moderna nos diz: ame-se para amar ao próximo e a Deus, pois quem não se ama, não ama a ninguém. Vejam, a proposta para a vivência do Evangelho nos dias de hoje continua sendo a mesma de há mais de 2000 anos: o amor. O Espiritismo, através das obras da codificação e principalmente do Evangelho, veio trazer aos homens a substância doutrinária que torna a personalidade de Jesus mais grandiosa, tornando mais claro os seus ensinamentos e restabelecendo o vigor e a beleza dos mesmos. O Evangelho foi, é e continuará sendo a mensagem de paz que o Mestre nos deixou como contribuição para a transformação da fisionomia moral do mundo. O Evangelho é o amor na sua mais elevada expressão. Amor que unifica, consola e eleva, construindo para a eternidade. Não há tempo melhor ou pior para que as luzes do Evangelho entrem e aqueçam os lares do mundo, despertando o homem para o amor, para a sua renovação, para que se revigore a força para lutar e vencer os obstáculos. Atualmente, nosso planeta vive tormentosas experiências. Assim, a divulgação do Evangelho representa imperativo inadiável, pois somente esta vivência salvará a humanidade. Onde houver o Evangelho sentido e vivido, haverá a caridade e o perdão, que é o amor em ação. E ao influxo do amor, as ervas daninhas não vicejarão.
O espírito Viana de Carvalho, através de Divaldo Pereira Franco, nos diz: o espiritismo é a coroa com a qual se adorna a criatura. E o Evangelho de Jesus é a grande pérola. São palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo. Pode-se perguntar, o que falta ao homem moderno, ao usufrutuário de tantas bênçãos para que brilhe sua luz? A luz não argumenta, esclarece, consola e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel Espírito nos traz em uma de suas obras: cristão sem espírito de sacrifício é como uma lâmpada morta do santuário do Evangelho. A renovação do homem é difícil, mas é possível, bastando que ele acione a mola propulsora do progresso, a vontade, com disposição firme de renovação íntima. O interesse do Mestre é que ainda hoje nós, os seus discípulos, sejamos enobrecidos por uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. A atualidade necessita mais do que nunca das lições do Mestre. Mas como aprender essas lições? A resposta é simples e clara: amando, compreendendo que nossa vida tem um sentido, ser feliz. Viver Jesus é a nossa destinação, nos diz Divaldo. Ele ainda acrescenta: Jesus é a estrela polar que nunca se apaga nos céus de nossa esperança. Enchamos nossa vida de coisas que nos tragam luz. E para nossa reflexão, deixa uma pequena história. Um pai tinha uma grande fortuna e queria dividi-la entre seus 2 filhos e daria a parte maior para o filho que fosse mais sensato, zeloso. Então ele o chamou e disse: vocês deverão encher o quarto de algo que não deixe nenhum espaço e que sejam econômicos, que não gastem muito. Passado um tempo, foi verificar o cumprimento da tarefa. O primeiro filho havia enchido o quarto de feno, dizendo que não gastara nada, pois aproveitara o feno que tinha na fazenda. Quando o pai chega no quarto do segundo filho, ele acendeu a luz e o quarto ficou todo iluminado. E o filho disse: quis encher meu quarto de luz. Divaldo conclui: se colocamos em nossa vida feno, vamos ter ao nosso lado animais famintos. Mas se enchemos a nossa vida, os nossos pensamentos de luz, virão belezas. Para a conquista dessa luz, o homem tem que estabelecer um programa de ação, de realização íntima, baseado no estudo, na meditação e no trabalho. O estudo obtém-se através da leitura de bons livros, reuniões doutrinárias, palestras, hoje online, e outros meios que nos facilitam a vivência do Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meditação. A meditação é o ato pelo qual o homem se volta para dentro de si mesmo, onde encontra Deus no esplendor de sua glória. O reino dos Deus está dentro de vós. Trabalho. O trabalho, como caminho para o progresso do homem, ele tem que ser visto sob 3 aspectos: material, espiritual e moral. Através do trabalho material, o homem se dignifica no cumprimento de seus deveres para consigo mesmo, para com a família
e para com a sociedade na qual está inserido. Pelo trabalho espiritual, aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal, exercendo a verdadeira fraternidade. E no campo da atividade moral, lutará para adquirir qualidades elevadas ou sublimar as que já possui. Vou citar mais uma vez Emmanuel, que nos diz: se a chama de tua esperança mais cara surge agora, reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira de fé e caminhe para diante, sem descrer da felicidade. E para concluir, vou ler apenas as 2 últimas estrofes da poesia de Merlano Maia, que a fez quando o Evangelho segundo o Espiritismo comemorava 150 anos. Claro que ele falará do Evangelho. Nele jaz a paz da terra, nele está a luz do mundo, está nele o fim da guerra, moral de um viver fecundo. Toda a luz que vem do bem, ante a verdade do além, da vida real assim, é inovidável alento, que acaba qualquer tormento na razão do amor sem fim. Nele a treva se dissipa, é nele que o fraco é forte, nele há a caridade que muda o destino e a sorte. Nele a morte se faz vida, seu canto de luz convida ao amor com altruísmo que reforma ao homem velho. Salve, salve o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca, e nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós é quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens. Sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para vós, e a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor,
que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis, suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Nós vamos ver uma mensagem para as nossas meditações, que está no livro Ceifa de Luz, capítulo 25, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lei e vida. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros,
porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição da alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor e sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem às estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Emmanuel. Nós também convidamos para o próximo domingo, às 8 horas da manhã, para que assistam às homenagens aos Dias dos Pais. Boa noite a todos.